Seja bem-vinda a esse vídeo, minha amiga, se você tem 30 a mais. É isso mesmo. Esse é um vídeo para nós, mulheres que têm 30 anos ou mais e já se deparou com aquela autocobrança. Se você já pensou que não está produzindo o suficiente, ou até mesmo que está se sentindo sobrecarregada, é com você que eu quero falar nesse vídeo. Chega mais. Amiga, vamos bater um papo. Eu sou empreendedora, meu nome é Bruna, eu sou casada e eu tenho um filho. E eu sei exatamente o assunto que eu quero trazer aqui para compartilhar com você. Por quê? Teve uma época da minha vida em que eu olhei para a minha vida pensando da seguinte forma: bom, eu estou empreendendo, eu sou empreendedora há quase 10 anos. O nosso filho tem 9 anos e eu sou casada há 12 anos. Estamos juntos há 15 anos. Ou seja, eu já venho de uma longa bagagem de responsabilidades e eu só tenho 33 anos. Entende? É isso que eu quero conversar aqui com você, que em algum momento da sua vida já se questionou. Será que a vida é só sobre isso? É sobre trabalhar, ter filhos, casar e ter as responsabilidades de casa? Será que é só isso? É sobre isso a vida? Ou será que isso que eu estou trabalhando profissionalmente, eu estou feliz? Será que eu sou feliz fazendo o que eu faço profissionalmente? O fato de nos sentirmos sobrecarregadas muitas vezes gera aquela autocobrança. Se eu fizesse de tal forma, seria melhor. Mas o que acontece com a gente? E eu falo isso com a gente por quê? Porque eu fiz isso por longo tempo. Longo tempo, eu passei a dormir muito tarde, acordar muito cedo e tentar fazer várias coisas no meu dia. Entre estudar, ler, cuidar do nosso filho, estar em casa, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga. Mas, por que eu falei mas? Por que será? Vamos ver. Amiga, esse é um convite para você. Que se você pensou exatamente como eu pensaria se estivesse vendo esse vídeo, quem faltou aqui? Somos nós. Nós, a nossa prioridade. Como é que eu me sinto em relação a tudo isso? Será que eu tô bem? Será que eu tô feliz? Eu tenho um hobby? Será que eu tenho aquele momento para mim? E aquele momento não é sair com algumas amigas, e pode ser também. Mas será que eu estou sentando na minha própria presença para tomar um chá, para tomar um café, para almoçar tranquila? Ou eu estou naquela parte automática? Eu estou aqui, ó, só nos meus pensamentos. Poxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter executado de uma forma melhor. Poxa, eu já tenho 30 anos. Eu já deveria ter uma pós, eu já devia ter um doutorado, eu já deveria ter outra faculdade, eu já deveria ter outro trabalho. E aí, eu te pergunto, mas as pequenas coisas do nosso dia a dia, elas têm um espaço na nossa rotina, na nossa agenda? Aquele banho, sabe? Aquele banho despreocupado do horário. Ou será que nós estamos somente naquela rotina? Então, amiga, se você tem 30 ou mais, como eu, e tem essa rotina, te faço um convite. Olha bem para isso e vê se você tem na tua agenda aquele tempo para você. Você tem uma estratégia de vida pessoal? Você tem um espaço na sua agenda para você? Aquele espaço, sabe, de você fazer um bom skincare, de você fazer a sua maquiagem, de você escolher a sua roupa. Houve um momento na minha vida em que eu me jogava dentro da primeira roupa que estava lá no guarda-roupa. Eu olhava lá e colocava a primeira que estava na frente. E aí eu me deparei com uma situação em que todos os lugares, incluindo o dia a dia, incluindo a academia, eu estava indo sempre de preto. Por quê? Que preto é mais fácil. Eu não precisava pensar para combinar nada. Eu só me colocava dentro daquela roupa, dentro de um tênis básico, e era isso. Então, eu olhei para aquela situação e passei a ver que eu, Bruna, estava deixando de existir para existir somente a mãe, a esposa
e a profissional. Mas eu estava existindo a mãe exausta, a esposa indisponível e cansada, e eu estava exercendo o meu papel profissional sem estratégia. E por que eu falo disso de estratégia? De alguns anos pra cá, a gente vem numa leva assim crescente, muito rápida em relação a marketing, em relação à internet e exposição. E o que isso traz para nós? É um convite para a gente estar se desenvolvendo. E eu não gosto muito de mudanças e eu acredito que muitas pessoas não gostam de sair da sua zona de conforto, certo? Certo. E eu sou uma dessas pessoas. E eu me peguei olhando para a minha empresa. Eu atuo na área da estética e beleza, já há quase 10 anos, como eu falei no início do vídeo. E por que eu falo sem estratégia? Eu comecei isso de uma forma muito para ter uma ocupação. E eu não vi a minha empresa como empresa. Eu não fiz um caixa, eu não fiz um planejamento, eu não contei gastos, entradas, saídas, o que eu vou investir, aonde que eu quero levar a minha empresa do ponto X ao ponto Y, depois ao ponto B. E eu quero trazer isso aqui para você por quê? Eu estou trazendo isso de uma forma que a gente não só faz isso na parte profissional, mas também na nossa vida pessoal. A gente precisa ter um objetivo. No meu ponto de vista e na minha construção de vida, se não há uma construção, um planejamento, onde eu quero levar, onde eu quero chegar, onde eu vou, todas as pequenas metas, sabe? As pequenas metas, os teus objetivos, a vida vai ficando meio vazia, sabe? E a vida ficando meio vazia, quem fica meio vazia somos nós, onde nós passamos apenas a exercer o nosso papel. Mãe, esposa, dona de casa, profissional, sem estar nos desafiando. Nesse vídeo, eu quero que se você enfrentou ou enfrenta alguns desses desafios que eu trouxe aqui, que você continue no canal e que você se inscreva, mas que principalmente você comente aqui qual desses desafios você já enfrentou ou qual dessas perguntas você já fez a si própria. E se você nunca fez alguma dessas perguntas, faça nesse momento, pause esse vídeo e faça essas perguntas. Eu estou me sentindo bem? Eu, comigo mesma, eu estou me sentindo bem? Será que eu estou feliz? Eu estou satisfeita com a vida e com o dia a dia, a minha rotina? Ou será que eu estou só me comparando com a grama do vizinho, que é mais verde? Será que eu estou me comparando com a influencer, que eu não sei qual é o dia a dia dela? Ou será que dentro das minhas realidades, das minhas possibilidades, dentro de um planejamento estratégico de vida pessoal, de vida espiritual, que eu também preciso encontrar um tempo para isso, e para a minha vida profissional? Todas essas esferas que são camadas, a gente precisa ter uma realização e um objetivo e estar caminhando, mesmo que seja a pequenos passos, mas os passos têm que ser dados. E esse vídeo é um vídeo de apresentação também, mas principalmente de reflexão. Reflexão onde nós, mulheres, nos sentimos cobradas e com isso fazemos uma autocobrança sobre nós. E essa autocobrança geralmente leva à paralisação. Se você já se sentiu alguma vez paralisada, bem-vinda ao time. Eu me senti muito paralisada e isso fez com que eu fizesse uma paralisação na minha empresa. Isso fez com que minha empresa não alavancasse. Isso fez com que a minha empresa não estivesse visível em redes sociais, onde eu passei a ver a minha empresa de tal forma que eu achava que eu não gostava mais de fazer aquilo. Mas eu estava cansada de fazer as mesmas coisas por longo período de tempo. Eu precisava de uma estratégia e eu precisava de um planejamento e uma execução. Todo dia 1%. Sabe aquela historiazinha do todo dia melhor 1%? Era só isso que eu precisava. Mas não, eu cheguei ao ponto de olhar para minha empresa e falar, olha, eu acho que eu não gosto mais disso, eu acho que eu não quero mais isso, eu quero fazer outra coisa da minha vida. E tá tudo bem.
Se esse é o teu caso, tá tudo bem também. Mas no meu caso, eu só estava cansada, eu só estava sem um planejamento, eu estava sem uma estratégia. Esse vídeo aqui é também para trazer você para essa reflexão. E obviamente que juntas vamos descobrir, se você continuar por aqui, você vai descobrir o que o planejamento e a estratégia para negócios, profissionais da área da beleza, mães empreendedoras, ou simplesmente você que está buscando, sabe, encontrar aquele prumo de vida, aquele rumo, que muitas vezes a gente, entre tantas cobranças, autocobranças, autopunições, eu deveria ser melhor, eu deveria estar em outro lugar. Isso muitas vezes nos paralisa. E quando nos paralisa, a gente se sente inútil e incapaz comparado a alguém. Nunca é comparado a nós mesmos. Então, esse efeito de comparação, ele traz todo um peso. E eu quero trazer aqui para você que juntas, por que juntas? Porque uma vez que você vê isso, você acha que é algo só você ali, fechadinha, sabe, naquele círculo, naquele teu mundo. E não. Muitas, se não todas, quem não passou ainda vai passar por isso. De muitas vezes ser bem-sucedida em uma dessas áreas, mas não estar bem-sucedida em outras e tá tudo bem. E ao longo dos vídeos, ao longo dessa jornada juntas, nós vamos encontrar formas de nos entendermos, nos unirmos e traçar um planejamento, seja profissional ou pessoal, espiritual, para que possamos juntas alcançar esse objetivo. Então esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, se inscreva, curta, compartilhe com aquela tua amiga que você sabe que também tá precisando de uma ideia de que ela não está sozinha, nós não estamos sozinhas e a partir de hoje podemos umas contar com as outras. E nos próximos vídeos eu vou explicar e vou contar aqui para vocês qual foi o planejamento e qual foi a estratégia onde eu usei em todas essas áreas da minha vida, fazendo pequenas e micro tarefas diárias para alcançar um único objetivo, que é a realização pessoal, a realização profissional, a realização espiritual, ou pelo menos aquele caminho que eu sei que eu estou percorrendo, eu estou caminhando. Pode ser um pequeno passo, mas eu estou caminhando. Então esse é o vídeo de hoje, amiga. Comenta, compartilhe e permaneça aqui para os próximos vídeos para que possamos nos descobrir juntas.